Caros amigos e amigas da Imagens, bem-vindos a mais um InfoImagens. Hoje comentaremos aqui o informativo 556 do STJ. Temos conosco os professores Paulo Moreira e Felipe Cadete. Professor Paulo, tudo tranquilo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Alô, atenção pessoal. Então hoje nós vamos destrinchar o informativo aí. Estou ansioso para falar dos casos desse informativo aqui hoje. Professor Felipe, tudo tranquilo? Prazer estar com vocês, com todo o pessoal de casa. Vamos lá. Pessoal, então, nosso objetivo aqui com o InfoImagens é analisar cada um dos julgados do informativo da maneira a mais aprofundada possível, tentando transmitir para vocês e explicar os casos julgados para uma boa compreensão do que foi efetivamente decidido. E assim analisaremos em rodadas todos os julgados trazidos nesse informativo 556, seguindo uma ordem de relevância a critério de cada um dos professores. Nessa primeira rodada, Paulo, qual é o julgado que tu vai comentar? Eu vou falar de um julgado bastante importante a respeito da atuação dos ministérios públicos estaduais no Superior Tribunal de Justiça. Professor Felipe, qual é o julgado que tu vais comentar? Eu vou falar acerca de duas súmulas da Corte Especial do STJ, ambas se referem a honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Perfeito, eu vou comentar uma súmula também, envolvendo uma contribuição para o INCRA. Pessoal, nós temos muitos julgados interessantíssimos nesse informativo, acompanhem-nos aí, temos súmulas, 3 súmulas aqui para analisar já nessa primeira rodada, vários julgamentos da Corte Especial, das sessões e também os julgamentos de turma que nós temos nesse informativo com temas bastante polêmicos, situações bem interessantes, aí daquelas que as bancas gostam de transformar num caso, transformar numa questão. Então começamos contigo, Paulo. O que foi decidido pela STJ? Então, eu selecionei esse julgado aqui, ele já tem uma atenção especial porque ele parte da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Ministério Público Estadual ele tem legitimidade para atuar no STJ. Bom, por que tem essa celeuma e essa divergência? Porque sempre se teve dúvida se a atuação no Superior Tribunal de Justiça era exclusiva dos subprocuradores gerais da República, ou seja, integrantes do Ministério Público Federal, que, por tradição, eles sempre que atuam no STJ e no Supremo é a figura do PGR. Então, não é muito comum, a gente não vê na prática comum a atuação do Ministério Público Estadual no STJ. Bom, então sempre ficou essa divergência, olha, não, no STJ vão ser os subprocuradores do Ministério Público Federal, ou se o Procurador-Geral de Justiça do Estado ele poderia atuar no STJ. O que o STJ decidiu aqui no caso? Não, pode sim, porque o que a lei complementar do Ministério Público Federal diz, a lei complementar 73, ela fala o seguinte, não, 75, ela fala o seguinte, não, a atuação no STJ cabe ao subprocurador-geral da República, mas a atuação do Ministério Público Federal. Então ele não excluiu a atuação do Ministério Público Estadual no âmbito do STJ. Então como que o STJ colocou a questão de maneira bem didática? Ela falou o seguinte, olha, nas hipóteses em que houver um recurso originário do Estado, originário do MP estadual, e por exemplo o MP estadual quiser fazer uma sustentação oral, quiser interpor um agravo regimental, o subprocurador-geral da República, ou seja, aquele integrante do Ministério Público Federal, ele atua como custos legis. E o Ministério Público Estadual atua como parte. Então isso aí não teria problema algum, até porque eles utilizam um argumento bem interessante falando o seguinte, olha, se a gente impedir o Ministério Público Estadual de atuar no STJ, ele vai ser tratado diferentemente de todo mundo, porque qualquer parte no processo, seja civil, seja criminal, ele tem direito de atuar, de defender seus interesses, de interpor agravos regimentais, de fazer uma sustentação oral, menos o Ministério Público Estadual. Bom, é importante lembrar também que esse julgado falou que esse posicionamento serve tanto para ações criminais quanto para ações cíveis. E só a título de informação suplementar, o Supremo Tribunal Federal, no pleno, também em julgamento recente desse ano, decidiu a mesma coisa, que o Ministério Público
estadual, ele também tem direito de ou interpor recursos ou fazer sustentação oral perante o próprio Supremo. É isso. Paulo, é importante o pessoal de casa se dar conta da altíssima relevância desse precedente. Não apenas porque é um julgado da Corte Especial da STJ, mas porque envolve uma autêntica guinada jurisprudencial. Guinada essa que partiu inicialmente, o aceno primeiro veio do STF, que mudou a sua jurisprudência. A discussão toda, como o Paulo bem colocou, é a Lei Complementar 75/93, que é a lei complementar do Ministério Público da União, prevendo que cabe ao PGR no Supremo e aos subprocuradores gerais da República no STJ oficiar em nome do Ministério Público. Porém, a interpretação inicial era de que o faria em nome de todos os ministérios públicos, inclusive o estadual. O STF, no entanto, mudou a jurisprudência para entender que o Ministério Público Estadual, e o primeiro caso que foi julgado foi de reclamação, tem legitimidade para o ajuizamento de reclamação diretamente no STJ, no STF. Julgaram lá no pleno em relação ao Ministério Público Estadual. O que eu chamo a atenção? Para o Ministério Público do Trabalho, continua se entendendo lá no STF, ainda é esse o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho não pode ajuizar reclamação. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho é integrante do Ministério Público da União. O Ministério Público do Estado não é integrante do Ministério Público da União, e aí nós temos uma questão de autonomia de um Ministério Público que não tem qualquer hierarquia com o Ministério Público da União. Então, esse é o ponto central, envolve a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais, e o STJ, pela Corte Especial, já ampliou toda a questão que se iniciou a partir de reclamação, e lá no STJ já a Corte Especial deixou clara, como o Paulo bem colocou, todos os recursos atuando como parte, o Ministério Público pode, ou seja, ele interpõe especial, ele pode interpor o agravo, ele pode interpor os embargos de divergência, embargos de declaração, como qualquer outra parte pode, bem colocado no precedente, que ele o faz como qualquer outra parte pode fazer. E isso não envolve uma usurpação de competências dos subprocuradores gerais da República, porque esses ainda atuarão nos casos, só que na condição de custos legis, não na condição de parte. Então é um julgamento extremamente importante. O que eu chamo a atenção para o pessoal de casa é a diferença entre o caso do Ministério Público Estadual e o caso do Ministério Público do Trabalho, porque são fundamentos diferentes, por isso que o Supremo entende que no Ministério Público Estadual é possível ajuizar diretamente lá, sem precisar pedir um favor para o Procurador-Geral da República, enquanto para o Ministério Público do Trabalho não. E reclamações pelo Ministério Público do Trabalho são muito frequentes, por tema que se entende que tem ADINho, competências da Justiça do Trabalho, ADINho 3395, com efeito vinculante, muitas discussões envolvendo o alcance dessa decisão, o Ministério Público do Trabalho entrando com recursos contra reclamações, inclusive de outras partes, que o Supremo acaba mandando para a Justiça Estadual muitas situações, contratações temporárias, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho quer agravar e não pode, porque se entende que nessa atuação originária lá no Supremo ou recursal, o Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade, porque ele aí sim integra o Ministério Público da União, que é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Professor Felipe, nós temos duas súmulas nessa primeira rodada, importantíssimas, processo civil, súmulas da Corte Especial. O que foi sedimentado agora, que já era da jurisprudência do STJ, envolvendo honorários? Bom, professor Gabriel, dando um alô para o pessoal de casa, eu começo destrinchando as duas súmulas, a 517 e a 519. Elas se referem a um julgado um pouco antigo da Corte Especial de 2011.
É um RESP, o 1134.186, que deu origem a essas duas súmulas. Vamos lá, eu vou ler o texto da 517, para o pessoal de casa entender. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. O que é que essa súmula faz? Ela interpreta o artigo 475J do CPC. Como todo mundo sabe, antes da lei que fez essa reforma processual, nós tínhamos um processo de execução tanto para execução de título judicial, como para execução de título extrajudicial. Depois dessa reforma do CPC, nós tivemos uma reforma que passou a extinguir a necessidade de um processo autônomo de execução para o cumprimento de título judicial. Ele instaurou aquilo que chamamos de processo sincrético, ou processo uno. Você tem um único processo com duas fases distintas, uma fase executória e uma fase de conhecimento. A grande novidade da fase executória é que você não precisa mais de uma citação do devedor, basta uma mera intimação na pessoa do seu advogado. É exatamente isso que dispõe o artigo 475J. Esse artigo 475J, ele tem uma redação um pouco pobre, um pouco simplista, um pouco truncada, porque ele coloca uma multa que se o devedor intimado na pessoa do seu advogado não cumprir espontaneamente o julgado, arcará com um acréscimo de 10% sobre o valor da condenação. E o Código estabelece um prazo de 15 dias. Mas essa norma do artigo 475J ela foi omissa em indicar qual seria o termo inicial, qual seria o termo acor desse prazo. O STJ, depois de ter oscilado durante algumas correntes, entendeu que o momento propício para você iniciar a contagem desses 15 dias para a cobrança da multa é quando você tem abaixo dos autos da instância recursal, da instância de quem, para o juízo acor, e além disso, o juízo de execução faz uma espécie de admissibilidade dos requisitos do título executivo, e entendendo positivos, ele dá o despacho muito comum de cumpra-se ou execute-se. E quando o advogado é intimado desse despacho de cumpra-se ou de execute-se, é que se inicia o prazo. Interpretando esse dispositivo, o STJ entendeu que esse mesmo prazo inicial, ele serve tanto para a multa de 10%, como também para a cobrança de honorários advocatícios. Quer dizer, se o devedor, se o executado não cumprir voluntariamente, ele vai arcar tanto com a multa de 10%, como também ele vai arcar com os honorários advocatícios. Em suma, é isso que a súmula coloca. O prazo é o mesmo, que escoou o prazo para pagamento voluntário, ele vai arcar tanto com honorários, como também com a multa. Felipe, eu só, não sei se tu terminou dessa primeira súmula. Pode comentar, por favor. Eu só queria colocar o que se viu nessa discussão, pessoal. O STJ tinha algumas teses que inclusive chegaram a vingar. Uma das teses era que a partir do trânsito em julgado já começaria a fluir o prazo de 15 dias, lá do 475J. Os advogados reclamaram muitíssimo desse entendimento do STJ, que já estava caminhando para se firmar, porque o advogado ia ter que acompanhar dia a dia o trâmite do recurso na instância superior, o que muitas vezes não é fácil, e além de tudo, calcular os prazos para saber quando que houve o trânsito em julgado e a partir dali já cuidar para tomar a iniciativa se quisesse fazer o cumprimento voluntário. Essa tese, como o Felipe bem colocou, caiu e a Corte Especial, mudando o entendimento anterior que vinha prevalecendo, entendeu que tem que ter a baixa dos autos para a intimação da parte devedora, para que ela tenha aí sim ciência de que ela vai ter que cumprir o julgado. E o Felipe bem explicou esse juízo de admissibilidade. O que se quer dizer com isso, na verdade? É que o juiz vai ver se é caso de liquidar primeiramente, quando aí sim não é caso de incidência da multa lá do 475J, ou então se é hipótese de já executar, porque o título já é dotado de liquidez. Então, nós sabemos que ele tem que ser dotado de liquidez e exigibilidade para que ele possa ensejar um processo executivo, um processo de cumprimento de sentença. E é importante também o pessoal de casa fazer o paralelo com a sistemática anterior. Nós, a partir da Lei 11.232, temos o processo sincrético. O Felipe comentou
nós já não temos mais um processo de conhecimento e um processo de execução autônomos. Não há uma citação depois, por isso é que é intimação. Consta na súmula intimação, porque de fato é o mesmo processo, é uma fase do mesmo processo, e por isso não precisa citar o devedor. Pode parecer que é uma mera firula, mas isso na prática tem grandes diferenças, porque se fôssemos citá-lo, teríamos que observar todas as exigências para uma citação válida, e aqui basta intimação na pessoa do seu advogado. Então, é o novo quadro do processo sincrético. Mas antes do processo sincrético, da 11.232, já se entendia pelo cabimento dos honorários no processo de execução autônomo, independentemente dos honorários do processo de conhecimento. Então, o que aconteceu? Teve gente dizendo, ora, se é um processo só, é uma condenação só em honorários. Só que isso viria contra toda a lógica da reforma, que tentou servir o juiz da fase de execução de uma série de instrumentos que permitam não só incentivar, como forçar o devedor a cumprir a obrigação voluntariamente. Se ele não o fizer, ele já paga a multa dos 475J dos 10%. Se nós não tivéssemos honorários, se a súmula não tivesse decidido assim, o quadro não teria ficado diferente do anterior, porque antes nós já tínhamos honorários, não tínhamos a multa do 475J dos 10%, mas tínhamos os honorários. Então o STJ com isso deixou claro. Tem os honorários, como antigamente tinha o processo de execução autônomo, e além disso tem a multa do 475J. Ou seja, se deu uma pressão muito maior para que o devedor cumpra a execução voluntariamente. Só uma última observação, Gabriel, para a gente encerrar essa súmula e ir para a próxima, é que ele desvinculou, o STJ desvinculou totalmente a incidência de honorários de existir ou não defesa do executado nessa fase, que é conhecido como impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo de impugnação ele é um prazo que se conta de forma diferente, geralmente se conta quando você tem a garantia do juízo, da intimação do auto de penhora, mas está desvinculado, haja ou não impugnação, você vai ter honorários. E o que o STJ está entendendo aí é que na execução invertida não cabe honorários, e na execução provisória, isso é bem pacífico, já foi apreciado sobre o rito de recursos repetitivos do artigo 543, não cabem honorários advocatícios. Eu repito, para o STJ hoje, na execução provisória, não cabem honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Aí, o novo CPC veio exatamente para contrariar essa jurisprudência. O novo CPC é expresso para dizer que vão caber honorários, seja execução definitiva ou provisória. É isso que eu termino os comentários, meus comentários da súmula 517. Eu já vou emendando com a súmula 519, que é bastante correlata. Eu vou pedir vênia ao pessoal de casa para lê-la. Ela diz literalmente, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Qual é a grande questão? Qual é a pedra de toque aqui para o pessoal de casa entender? O Código de Processo, quando ele vai regulamentar os honorários advocatícios no artigo 20, ele dispõe no parágrafo 1º que o incidente, a decisão que decida o incidente, ela só vai condenar o vencido em custas. Nada fala em relação a honorários advocatícios. O STJ, interpretando, entendeu que essa impugnação, essa defesa que o executado apresenta, ela é também um incidente de execução. E como tal, ela deve ser regida por esse parágrafo 1º. Então, o que é que o STJ entendeu? Ele entendeu que esse incidente, se ele não obstar a execução, é dizer, se ele for julgado improcedente, não cabe honorários. Ele aplicou a literalidade do parágrafo 1º. Entretanto, contudo, todavia, se essa impugnação ela for julgada procedente em algum grau, seja parcialmente, seja totalmente, e de alguma forma extinguir ou diminuir a execução, aí sim são devidos honorários advocatícios. Para que o pessoal de casa entenda, o tratamento que foi dado a essa impugnação ao cumprimento de sentença é exatamente o mesmo das exceções de pré-executividade, bastante comuns em processos executivos, no procedimento de execução fiscal. Os dois são incidentes, então a lógica é a mesma. Foi rejeitado, não cabe honorários. Foi aceito, ainda que em parte, cabe honorários. Foi julgado totalmente procedente, cabe honorários. A lógica é essa.
Perfeito, Felipe. Eu faço o paralelo também com a jurisprudência do STJ quanto aos embargos, porque no rito anterior, como eram processos autônomos, o executado se defendia através dos embargos. Ainda temos embargos do devedor, só para aquelas execuções autônomas. No processo sincrético, em que já houve uma fase de conhecimento, um título executivo judicial, nós não temos mais a fase dos embargos, salvo quando executada a fazenda pública, cujo rito é diferente, mas o rito da impugnação envolve um título executivo judicial e é interessante que o STJ, na sistemática anterior ao processo sincrético, entendia que os embargos do devedor rejeitados teriam honorários que já abrangeriam os honorários da execução também. Então, agora o STJ está dizendo, cabe na primeira súmula que nós acabamos de ver, tem honorários, haja ou não impugnação, e, por outro lado, se a impugnação for rejeitada, é uma condenação e honorário só para o todo. Como o Felipe colocou, se for acolhido, aí a gente tem outro quadro. Perfeito. Finalizando, pessoal, então, essa nossa primeira rodada, eu trago a súmula 516, envolvendo direito tributário. É um tema que gerou muita polêmica no STJ, eu vou ler para o pessoal de casa e na sequência vamos comentá-la. A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, cita-se um decreto-lei que eu já vou explicar, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7787, de 89, 8.212, de 91 e 8.213, de 91, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Lendo só a súmula, pessoal, a gente não entende nada. Então é importante explicá-la e entendê-la para que nós consigamos memorizá-la e acertarmos as questões que vão cobrar em cima de um caso concreto, um entendimento maior do que efetivamente foi decidido. Qual é a grande discussão, pessoal? O INCRA, como nós sabemos, é uma autarquia federal que tem ali uma atuação envolvendo reforma agrária e desenvolvimento rural. Ele foi criado pelo Decreto-Lei 1110 de 70. É o decreto-lei referido na súmula, entre parênteses, quando se fala no INCRA. É o decreto-lei que criou o INCRA. E houve a criação paralelamente, e na verdade ela veio na sequência com o decreto-lei 1146, também de 70, que destinou uma contribuição para que o INCRA pudesse funcionar e desenvolver suas atividades. Uma contribuição de 0,2% sobre a folha de salários. Então, por isso que a súmula fala em empregadores, porque é uma contribuição que incide sobre a folha de salários. Qual era a grande dúvida? Essa contribuição, ela ainda persiste ou ela foi extinta? Houve uma grande polêmica entre os TRFs e no próprio STJ, que inclusive adotou inicialmente e por muitos anos um entendimento de que a contribuição para o INCRA teria sido extinta em 1991 com a Lei 8.212. Por quê, pessoal? Se entendeu que ela teria sido revogada tacitamente. Isso é importante colocar, porque em momento algum ela foi expressamente revogada. Havia uma tese dos empregadores de que ela teria sido tacitamente revogada. Por quê? Porque ela seria uma contribuição para a Seguridade Social e com a Lei 8.212 teria havido toda a análise do custeio da Seguridade Social e, na verdade, é a lei de custeio da Seguridade Social. Nós também temos outras contribuições tratadas em leis paralelas, a Complementar 70 de 91, a COFINS, né, a legislação depois vasta, legislação específica de não cumulatividade ou não, mas fato é que um marco do custeio da Seguridade Social após a Constituição de 88, que definiu as contribuições sociais de Seguridade Social, ditas antigamente como contribuições previdenciárias, ainda são chamadas como tal hoje, mas tecnicamente, porque são tecnicamente contribuições sociais de Seguridade Social. Segundo essa primeira orientação, com a lei do custeio, 8.212/91, teria havido a extinção por uma revogação tácita da contribuição para o INCRA. A 7787 era uma outra tese, que também cuidou de custeio
mas foi um primeiro passo. A lei que consolidou o custeio da Seguridade Social foi a Lei 8.212. A Lei de 7787 também trouxe contribuições, mas acabou sendo revogada pela 8.212, que assumiu todo o custeio da Seguridade. Então nós tínhamos, inclusive, tese de que em 89, e essa tese está refutada na súmula, teria sido extinta. Outra tese, que era com 8.212, também refutada na súmula. E a 8.213 foi referida para dizer, não adianta invocar qualquer outra tese, porque a Lei 8.213, nós bem sabemos, é lei de benefícios da Previdência Social. Tem nada a ver com o custeio. E, na verdade, ela é do mesmo dia da 8.212, o STJ na súmula só quis deixar claro. E por que que o STJ entendeu que não foi extinto? Qual foi o argumento levantado? É que a contribuição para o INCRA não é uma contribuição social de Seguridade Social, na medida em que a finalidade que ensejou a instituição dessa contribuição não tem a ver com Seguridade Social. Seguridade Social, nós bem sabemos, pelo artigo da Constituição, 194, é voltada para garantir direitos à saúde, assistência social e previdência social. Reforma agrária não tem nada a ver nem com saúde, nem com assistência social e nem com previdência social. Tem a ver com intervenção no domínio econômico. Por isso, o STJ acabou firmando o entendimento de que a contribuição para o INCRA não é contribuição social de Seguridade Social, não foi revogada expressamente e nem tacitamente pelas leis de custeio da Seguridade Social. E é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, chamada CID. Nós temos outras CIDs, né, na área ambiental, CID combustíveis, a Constituição prevê explicitamente. Então é uma contribuição específica que também é indicada pelo critério finalístico e envolvendo uma intervenção no domínio econômico, que foi o que aconteceu exatamente aqui nesse caso. Sendo uma CID, independe se é, no caso aqui, empregador rural ou urbano. As urbanas não queriam pagar porque diziam assim, nós não temos nada que ver com reforma agrária, com desenvolvimento rural, só empregador rural que deve pagar. O STJ disse não, a lei não fez a distinção, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico para essa finalidade, mas não necessariamente deve a sujeito passivo da obrigação com a finalidade que a instituiu. E, na verdade, o domínio econômico é amplo também, os empregadores urbanos estão nesse domínio econômico. Um último ponto que consta da súmula é quanto à compensação, e pode soar estranho, porque a súmula diz não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Ora, mas a súmula está dizendo que ela continua. Por que ela veio cuidar de compensação se não há indébito tributário, segundo o STJ? Importante que nós vejamos que é possível ainda discutir a compensação. Primeiro, muitas decisões transitaram em julgado com o entendimento antigo do STJ. E aí essa questão da compensação tem relevo. Por outro lado, é possível haver um pagamento a maior da contribuição devida e ensejar também uma discussão contra a compensação. O que o STJ disse e consagrou aqui na súmula? Não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Por quê? Exatamente porque não é uma contribuição para a Seguridade Social, contribuição para a cidade. Com base nisso, o STJ também já deixou clara a questão da compensação. Foram temas definidos em recurso especial repetitivo. Antes já vinha em embargos de divergência sido pessoal. Então, com isso, nós finalizamos a rodada hoje com o informativo 556 da STJ, essa primeira rodada, 3 súmulas aí que com certeza virão nos próximos concursos, já tem vindo, porque súmulas que já vieram aí
há algum tempinho, e também julgado da Corte Especial, que o Paulo comentou, da mais alta relevância, não só para quem está nas carreiras, buscando as carreiras do Ministério Público, mas eu diria, sobretudo para essas, né? Temas da mais alta relevância. Então, com isso, meus caros, finalizamos essa nossa primeira rodada de enfermagens. Sigam aqui conosco, na sequência viremos com mais julgados aí, relevantíssimos, julgados uniformizadores, que constam também nesse informativo 556, na segunda rodada do nosso Enfermagens. Até logo mais.